Então, semana passada nós iniciamos com Filadélfia, aquela carta maravilhosa onde Jesus não tinha nenhuma repreensão para a igreja, mas somente alegria, bênção e orientações para a igreja de Filadélfia. E agora nós vamos voltar e vamos começar a sequência das cartas. Então já abre a sua Bíblia aí, por favor, Apocalipse capítulo 2, fácil de abrir, o último livro da Bíblia que você provavelmente nunca abre, né? Geralmente o pessoal não gosta muito de ler Apocalipse, né? Mas Apocalipse é bênção, e nós vamos aí, já falei semana passada, né? Nós vamos trazer um estudo em Apocalipse nos lares logo em seguida, para a gente entender um pouco essa carta de João, né? Essa revelação de João para todos nós. Então nós começamos em Filadélfia, que não tinha nenhuma repreensão. Agora nós vamos iniciar nas cartas que Jesus tem as bênçãos para falar, as alegrias que trazem para ele, aquilo que agrada a ele e aquilo que não agrada, aquilo que ele repreende, que ele dá um alerta. Ele geralmente diz, mas eu tenho contra ti. Então aquilo que Jesus é contra, é contrário. Então hoje na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então vamos ler então essa carta de Jesus à igreja de Éfeso. Diz assim então, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao paraíso de Deus. Amém. Então, nessa sequência de mensagens das 7 igrejas, agora aquela carta, nós falamos então que das 7 cartas, apenas apenas 2, Jesus não tem repreensão nenhuma, ele só fala elogios. Apenas uma é só repreensão, nenhum elogio. E nas outras 4 tem elogios e repreensões. Elogios e aquilo que não agrada a Cristo. E nessa noite nós vamos ver que Jesus deseja algo de nós. Jesus espera algo de nós. E por isso então o nome dessa mensagem eu dei como restauração, a igreja que agrada a Jesus. E aqui, nessa imagem aqui, está os escombros de hoje, atualmente, o que sobrou da igreja de Éfeso, lá na Ásia, onde ela está na Turquia. Então, Jesus, ele faz essas repreensões, ele pede para João escrever essas cartas, e João começa a carta falando da visão que ele teve no capítulo 1. Quando ele enxerga Jesus, ele diz que ele vê esse homem com 7 estrelas na mão e andando entre os 7 candelabros, 7 candeeiros, dependendo da sua tradução. E aí ele revela que as 7 estrelas são os 7 anjos, ou os 7 pastores, né? Que nós falamos semana passada, que o anjo da igreja, ele é o pastor da igreja, porque ele é o mensageiro de Deus para a sua igreja. Então Jesus tem na sua mão os pastores
Os pastores estão na mão de Jesus, é Ele que tem o domínio sobre esses pastores, e Ele anda no meio das igrejas, que os candelabros são as igrejas. Então Ele anda no meio da igreja, no meio das igrejas, de todas as igrejas do mundo todo. Jesus está sempre no meio, e nós começamos o culto falando que Jesus se faz presente no culto. Então Ele se faz presente, Ele anda no meio das igrejas, e Ele anda no meio da igreja. Ele está presente no meio da igreja, tocando no seu coração, falando com você. Quando o pastor está falando aqui, ele está falando com você aí, está tocando no seu coração, está mexendo na sua mente, está trabalhando para que você melhore a cada dia, para que você se aproxime dele a cada dia. E hoje nós vamos ver a restauração do que Jesus quer de uma igreja, do que Jesus espera de uma igreja, que ela restaure algumas coisas, mas também vamos ver aquilo que agrada a Jesus e o que desagrada a Jesus. Primeiro, se nós voltar um pouquinho nos versículos anteriores do capítulo 1, versículo 19, Jesus falando para João, ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Primeira coisa, Jesus conhece toda a nossa vida. Jesus conhece toda a sua vida. Tudo que você já passou, tudo que você vive, tudo que você passará. Ele já sabe, ele já conhece, ele tem conhecimento. E o conhecer é diferente de saber. Eu sei quem você é, mas só Jesus conhece quem você é. Eu sei onde você mora, mas só Jesus conhece o seu lar. Ele é que conhece cada um de nós. Nós podemos dizer que a gente sabe aonde fica, sei lá, uma cidade, Bangladesh. Ninguém aqui, eu acho que foi lá, mas nós sabemos, nós já ouvimos falar, está no mapa, né? Nós já ouvimos na TV, mas Jesus conhece Bangladesh, Jesus conhece o Japão, Jesus conhece a América, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele tem conhecimento de tudo, Ele sabe do seu passado, Ele sabe tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Ele conhece, Ele sabe e Ele conhece, porque Ele esteve lá, Ele estava lá com você, Ele estava lá nos momentos difíceis, quando você pensa talvez, não, mas eu não acredito que Jesus estava comigo naquela hora. Sim, Ele estava com você naquela hora, talvez lamentando aquilo que estava acontecendo, mas Ele estava com você, porque Ele conhece seu passado, Ele conhece seu presente e Ele conhece o seu futuro. E Jesus, como o nome dessa mensagem, aquilo que a igreja que agrada a Jesus, vamos ver então primeiro alguns pontos que ele salienta nessa carta, que Jesus se agrada, da sua igreja quando isso acontece. Então vamos ver, primeiro ponto, que Jesus se agrada, no versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Primeiro ponto, que Jesus se agrada quando reconhecemos os verdadeiros pregadores do Evangelho e rejeitamos os falsos. Ele se agrada quando nós rejeitamos os falsos, quando rejeitamos os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores. Primeira coisa importante, gente, não existe mais apóstolo hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto. Esse é o apóstolo bom. Apóstolo, somente os 12, Matias e Paulo, apenas. E não surgiu mais apóstolos. Porque para ser apóstolo tinha que ter algumas regras, que os apóstolos mesmos definiram quando foram levantar um outro apóstolo. Esse apóstolo precisava ter vivido na época de Jesus,
precisava ter caminhado com Jesus, ter sido chamado por Jesus, e precisaria ter visto Jesus ressuscitado. Nós temos apóstolos aí em todo o Brasil, e eu acho que esses apóstolos que estão aí não se encaixam em nenhum desses requisitos. Talvez algum outro vai dizer, mas Jesus me chamou, ele veio num sonho, ele apareceu para mim. Sim, mas você não viu o ressuscitado, você não caminhou com ele, você não viveu na época dele, então você não é apóstolo. Então Jesus se agrada quando nós rejeitamos os falsos apóstolos, que se dizem apóstolos, se dizem mestres, que se dizem servos de Deus, mas não são. E ele fala, e aí você viu que eles eram impostores, eles eram falsos mestres, somente para iludir o povo, porque na verdade hoje o que acontece é que alguns pastores, eles não conseguem ficar somente com o título de pastor, parece que é pouco, aí tem que ser apóstolo, aí tem que ser patriarca, aí tem que ser semideus, aí tem que ser pai, tem que ser chamado de pai, porque parece que o pastor ficou muito corriqueiro, tem muito pastor, eu sou só mais um. Gente, misericórdia. O chamado a qualquer função eclesiástica ou qualquer função na igreja, antes de mais nada, é a função de servir. E no reino de Deus, Jesus mesmo diz, aquele que quer ser o maior, será o menor. Porque o menor entre vocês será o maior no reino dos céus. Porque o maior na igreja é quem serve. Não é quem é servido. Não é quem é dominador. Não é quem tem posse. Não é quem tem domínio sobre as pessoas. Isso não é o evangelho. Isso é domínio. E não é isso que Jesus quer. Então ele diz que ele se agrada quando a igreja, quando as pessoas sabem diferenciar os falsos, rejeitam os falsos. Nós precisamos identificar os falsos e rejeitá-los. Mas nós temos um problema no Brasil. O brasileiro, ele é muito pelo politicamente correto e por não querer se indispor com ninguém. Então ele prefere suportar o erro, suportar o malandro, do que dizer para ele que para ele não serve. Se você vai em outros países, ou conhece, ou ouve falar de outros países, os outros países eles são muito diretos. Não é não e pronto. Em Israel, gente, eu já fui em Israel, chega a ser, para nós, parece ser mal educado o jeito que eles são. Mas se ele tiver que dizer não, ele vai dizer, na cara, na lata. Uma vez até eu me constrangi lá, quando eu fui perguntar pro guia, e o guia é judeu, e ele falou lá de uma passagem, e aí eu disse, aonde que está essa passagem? Ele disse, na Bíblia. O pastor me olhou assim. Aqui a gente fala isso, mal educado, grosso, que isso? Porque nós temos o costume de ser politicamente correto, de ser amigo de todo mundo. O cara pode ser um bandido, ladrão, o cara está aprontando, meu amigo, tapinha nas costas. E aí nós temos dificuldade de rejeitar o falso. Não, como é que eu vou dizer que o fulano ali, misericórdia, não julgueis. Se você fala isso, você precisa ler a Bíblia e entender o que quer dizer não julgueis. Está na Bíblia. Jesus fala para não julgar com o falso julgamento. Quando ele fala de tirar a trave primeiro. Tu está apontando o dedo para essa pessoa, mas tu está fazendo pior do que ela. Isso é o julgar. Mas ele também fala, julgue os falsos. Julgue o malandro. Julgue. Inclusive Paulo diz que nós temos que ser berianos, nós temos que duvidar de quem está pregando. Isso é julgar. Então nós temos que olhar e dizer, opa, só um pouquinho, isso aí está errado.
Está esquisito, porque isso Jesus se agrada. Olha só o que fala em Mateus 7, 22 e 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Aí a gente olha: não, mas lá naquele lugar tem cura. Nossa, eu já vi pessoa ser curada lá. Não, mas lá naquele lugar, olha, eu vi gente prosperando. Olha, eu vi ter revelação. A pessoa lá, meu Deus, só falta dizer o teu CPF. Às vezes até diz. Mas Jesus está dizendo, olha o que eles falam para Jesus: não profetizamos no teu nome? Não expulsamos demônio? Não realizamos milagres? E Jesus diz: vocês são falsos, não conheço vocês. E em Deuteronômio, capítulo 13, acabei quando fui mexer aqui, eu tirei a referência, mas é capítulo 13 de Deuteronômio, não vou lembrar agora os versículos, mas diz assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio, e o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se amam de todo o coração e de toda a sua alma. Ele está dizendo: não sigam só porque profetizou, só porque realizou, só porque fez milagre. O Senhor está botando vocês à prova, para ver se vocês amam Ele realmente de verdade. Quantas pessoas deixam de seguir a Deus e seguem pessoas porque são milagreiros, porque são profetas, porque revelam o futuro. Mas revelar o futuro não é sinônimo de estar com Deus. Cura não é sinônimo de estar com Deus. Inclusive a Bíblia fala em 2 Timóteo que, desculpa, 2 Tessalonicenses, que Satanás faz milagres. Se Satanás faz milagres, então muita gente acha que está servindo a Jesus, que ele diz: eu não conheço vocês, está servindo a Satanás. E muitas pessoas estão seguindo essas pessoas, infelizmente. Mas Jesus diz que ele se agrada, ele gosta, ele fica feliz quando a sua igreja reconhece os falsos e os rejeita. Amém? Segundo ponto que Jesus se agrada. No versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus se agrada da sua igreja quando ela não desanima. Se agrada quando não desanimamos. As coisas às vezes ficam pesadas, as coisas às vezes ficam difíceis, enfrentamos problemas, enfrentamos barreiras, enfrentamos empecilhos, enfrentamos falta, enfrentamos diversas dificuldades. Mas Jesus se agrada quando nós não desanimamos, quando nós não esmorecemos, quando nós não desistimos. Não existe desistir. Vai desistir de quê? De Jesus? Vai voltar para o mundo? Vai voltar para o pecado? Vai voltar para a desgraça? O que é desistir? É abandonar tudo? Abandonar o quê, gente? É voltar para onde? É voltar para o sepulcro? É voltar para o lodo? É voltar para a lama? É voltar para o caixão, 7 palmos debaixo da terra, porque a palavra diz que nós estávamos mortos. Então é voltar a ser um morto. Como assim desistir? Como assim parar? Não, nós não paramos. Olha o que fala Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Os que não retrocedem, os que não voltam atrás. E nós devemos ser assim, gente, de não admitir: eu não volto atrás, eu não vou dar um passo atrás, apenas contra o pecado, apenas contra aquilo que é contra Deus, apenas para o arrependimento, apenas para a mudança. Fora isso, não dê um passo para trás, não volte para trás, não olhe para trás, não volte para a vida anterior. Não, porque nós não somos dos que desanimamos.
E Jesus se agrada de quem não desanima. Jesus se agrada de quem não desiste. Pastor, mas está difícil. Eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade. Eu sei, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Pelo menos aqui você não vai ouvir que é fácil. Porque não é fácil. A vida não é fácil. O mundo não é fácil. Essa vida nesse mundo, enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, não vai ser fácil. E a tendência é cada vez ser mais difícil. Se hoje, que está nessa situação, tem pessoas desanimando e desistindo, imagina quando multiplicar o mal, imagina quando piorar. O que vai ser da igreja? Uns ainda oram dizendo, como eu queria que viesse uma perseguição para o Brasil. Não, misericórdia, não quero. Mas se viesse uma perseguição como é no Oriente Médio, que os cristãos são presos em gaiolas e mergulhados numa piscina até morrer, como seria aqui, como é no Oriente Médio, que cristãos são queimados vivos? Há anos atrás mostraram alguns cristãos na beira da praia, algemados, com a cabeça no chão, e vinha passando um outro decepando a cabeça deles. Como seria no Brasil? Sobraria alguém nas igrejas? Porque as igrejas hoje, infelizmente, está cheio de pessoa só buscando a bênção. Quando Deus diz não, ela também diz não para Deus. Porque são mimadas. Crianças mimadas. Sabe a criança, o filho, quando é muito mimado e você fala não, ele faz um escândalo? Sapateia, se joga no chão, grita, chora. Hoje as igrejas estão assim. Nossos filhos nunca fizeram isso. Você sabe já, né? A mulher, quando era pequenininho. Por isso que ele é uma bênção hoje. Uma vez no mercado, lá em Canoas, lá no Bourbon. Ele, mamãe, se jogou no chão. Mas na medida que ele jogou no chão, ele voltou. Mas voltou bem quietinho. A pastora ministrou ele. Nunca mais se jogou no chão. Nunca mais. Não dá, não tem. Engole. Ficava. Tá bom. Mas tá aí, uma benção. Mas sabe, hoje as igrejas estão cheias de filho mimado. Que quando Deus diz não, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar. Porque tá ruim, porque não. Mas Jesus se agrada, não desses. Jesus se agrada de quem não desanima. Ele fala na palavra. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos. E não tem desfalecido. Não desanime. Jesus se agrada quando você fica firme. Mesmo na adversidade. Mesmo na dificuldade. Mesmo quando o barco está balançando. Mesmo quando está a tempestade. Tu está ali, suportando, está ali. Jesus está se agradando disso. E as situações difíceis muitas vezes acontecem por causa dele. Por causa de Jesus. Por causa dele. 2 Coríntios 4, 16 e 17, na versão NAA, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior desfaleça, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Essa sua leve e momentânea, não é para sempre, é momentânea, está criando peso de glória na eternidade. Então não desanime, não desista, não diga eu vou parar, não diga para mim chega. Fala chega para o pecado. Fala chega para a coisa errada. Fala chega para a ilicitude. Mas diga sim para Deus. Independente da situação. Independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Terceiro ponto que Jesus se agrada. Ainda no versículo 3. Que ele fala, você tem suportado por causa do meu nome. Ele se agrada quando rejeitamos o que é contrário à sua palavra. Desculpa, no versículo 6, perdão. Versículo 6. Mas há uma coisa a favor, a seu favor.
você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas eram uma classe de pessoas no meio da igreja que eram a favor e incentivavam as práticas do pecado. Eles desviavam os irmãos, que diziam, não, isso não tem nada a ver. Não. Nada a ver, não é bem assim, não. Pode sim, claro que pode. Pode, não. Vai lá e faz. Aquela coisa, sabe, vai ser feliz. Eles desviavam os irmãos e incentivavam a prática do pecado, dizendo, não, Jesus perdoou, está perdoado, nós somos livres. A graça extrema, que virou uma palhaçada, e aí são os nicolaítas. Mas Jesus diz que ele se agrada da igreja, porque ela odeia os nicolaítas. Ela odeia quem dissemina o mal, dissemina a prática do pecado. Ela odeia tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E o nosso parâmetro é a palavra de Deus. O nosso manual de conduta é a palavra de Deus. É simples. É muito simples tomar uma decisão. O que a palavra de Deus diz a respeito? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo. Amém. Abraça, se joga. Está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Para mim não serve, não quero. Porque desagrada a Deus quando eu vou a favor do que é contra a palavra de Deus. Mas Jesus se agrada quando rejeitamos o que é contrário à palavra de Deus. Ele se agrada. Ele se agrada. Ele se agrada quando rejeitamos o que é o contrário. Ele se agrada quando não desanimamos. Ele se agrada quando rejeitamos os falsos. Mas tem um outro ponto, que é a repreensão que Jesus faz. Jesus repreende a igreja. Diz, contra você eu tenho uma coisa. Contra você eu tenho algo. Sou a favor do que você faz. Que bênção que você está rejeitando. Que bênção que você não está desanimando. Que bênção. Mas tem um porém. Você está rejeitando. Você está negando os falsos. Você não está desanimando. Você está firme, você está forte. Porém, no versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Opa, desculpa, não é o 2 não. No 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Jesus rejeita e repreende quem abandona o primeiro amor. Uma coisa Jesus tem contra a igreja de Éfeso, mas também tem contra a todas as igrejas. Quando abandonamos o primeiro amor. Quando perdemos o primeiro amor. E aí, nesse ponto, nós temos 2 pontos para pensar. Nós temos 2 interpretações que podemos dar para essa fala do primeiro amor. E aí nós podemos aplicar na nossa vida. Primeiro, uma interpretação teológica, uma interpretação realmente do que Jesus está falando, do texto, das concordâncias. Quem fez o curso pregador sabe o que eu estou dizendo? A concordância remota. Essa é uma explicação teológica. E a outra é uma interpretação popular, usual, da palavra primeiro amor. Então, primeiro eu quero falar da interpretação teológica. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus fala isso? Porque João, que está escrevendo a carta, sabia muito bem o que Jesus estava dizendo. Porque João foi pastor de Éfeso. João pastoreou Éfeso. Paulo plantou a igreja, deixou Timóteo por pastor por um tempo, depois João assumiu, e depois que João assumiu, ele ficou alguns anos ali, e ele foi levado, preso, para a ilha de Patmos, aonde ele escreveu o Apocalipse e teve seus últimos dias. Então ele sabia o que Jesus estava dizendo. Ele sabia o que Jesus estava querendo dizer com aquilo.
Então, quando ele escreveu essa carta, ele conhecia exatamente o que a igreja de Éfeso vivia. Como que ela era. E se nós formos analisar o que Paulo escreveu à igreja, nós vamos entender o que ele está dizendo. Primeiramente, deixa eu ir lá em Éfeso, e aí nós vamos ver alguns pontos interessantes do que Paulo escreveu, e que é o que Jesus está dizendo do primeiro amor. Fazendo uma análise da carta de Paulo, primeiro, o primeiro capítulo da carta, Paulo está falando e está esclarecendo aos Efésios sobre a salvação. Como é que se dá a salvação, como acontece. Ele fala que Deus chama, ele fala que Jesus salva e que o Espírito Santo restaura. Ele vai falar do chamado dos eleitos de Deus, vai falar de perdão de pecados, vai falar do selo do Espírito. No capítulo 2 e 3, ele fala da nova vida em Cristo, da vida de oração, no capítulo 3, que devemos ter uma vida de oração, e ele fala isso, o que a gente deve ter uma vida constante de oração. A oração é sinônimo de comunhão com Deus e de amor ao próximo, então a oração nos traz isso, o amor a Deus e o amor ao próximo. No capítulo 4, ele faz um chamado à unidade da igreja, ele fala que nós somos um só corpo, ele fala que nós devemos suportar uns aos outros, e o suportar aqui, já falei para você, não é suportar de, tá bom, eu suporto, mas você é mais chato, mas eu suporto ele. Não é isso. É suportar, é manter, é dar suporte, é carregar ele se precisar, é colocar ele no ombro e puxar ele. Estou suportando, estou dando suporte para essa pessoa que precisa. Paulo fala disso, de suportar, devemos suportar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, carregar uns aos outros, quando ele estiver fraco, quando ele estiver precisando. Ele fala no versículo 25 do capítulo 4, dos atributos da unidade, depois você lê. Ele fala dos mensageiros da paz, e ele fala no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele fala para não brigar, ele fala para ter paz. E se alguém brigar, se alguém tiver uma contenda, que faça as pazes antes que o sol se ponha. Não vá dormir com essa condenação sobre a sua cabeça. No versículo seguindo, no 27, então ele diz: e não deem lugar ao diabo. Não briguem, façam as pazes e não deem lugar ao diabo. Versículo 28, ele vai dizer: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que não tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele fala da prática da caridade, ele fala de repartir, ele fala de ter para repartir, não ser egoísta, mas sempre pensar naquele que precisa, sempre pensar no próximo. Assim como acontecia na igreja de Atos, que eles vendiam tudo que tinham e repartiam, dividiam, ninguém tinha necessidade de nada, porque todos os dias eles estavam preocupados uns com os outros. Ainda no capítulo 4 de Éfeso, no versículo 29 a 32, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele está dizendo: mantenha a sua boca limpa, não fale palavrões. Crente não fala palavrão, crente não xinga com palavrão,
limpe a sua boca, lave a sua boca, controle a sua língua. Não entristeça o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Sejam bondosos, exercendo o perdão. No capítulo 5 e 6, ele faz um apelo à semelhança de Cristo. Ele fala que devemos andar em amor, ser cheios do Espírito Santo, assim como Cristo era. Nós devemos ter aí os deveres conjugais, os pais com os filhos, a mulher e o marido, relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre empregado e patrão. Então, isso acontecia em Éfeso. Então, o que ele quer dizer com isso? O que é perder o primeiro amor? Quando João está ouvindo isso, ele está entendendo. Ele está entendendo que perder o primeiro amor quando esqueceram da unidade. Não estavam mais unidos. A igreja não estava unida, era uma igreja desunida, uma igreja separada. Uma igreja que tinha problemas, picuinhas e não andavam juntos. Segundo, esqueceram da caridade, eram egoístas, não faziam caridade, não ajudavam ninguém. A caridade é a prática do amor. Então não tinham mais amor. Não faziam mais, se tornaram egoístas. Pensavam só em si. Terceiro, esqueceram da oração, não oravam mais. Uma igreja que não ora, não vence. Uma igreja que não ora, não avança. E não estou falando da igreja orar, e nós estamos aqui no culto orando. Estou falando de você orar. De nós orar, de ter um momento de oração. Se você não ora, você não cresce. Se você não ora, você não avança. E deixar de orar é perder o primeiro amor. Porque o primeiro amor, que foram as primeiras práticas que Paulo instruiu a igreja de Éfeso. Quarto, não andam cheios do Espírito Santo. Uma igreja que não anda cheia do Espírito Santo é uma igreja morta, que entristece o Espírito, que se enfraquece. Precisa estar cheio do Espírito Santo, vivendo isso na sua vida, na sua caminhada diária. Quinto, não vivem bem em família. Perderam o primeiro amor, porque no primeiro amor a pessoa, uau, vamos lá. E não vivem bem em família. Paulo dizia isso, era o primeiro amor. João agora, então, Jesus chama a atenção dele. Vocês esqueceram aquilo que Paulo ensinou. Vocês não vivem bem em família. E sexto, não são mais bons empregados e bons patrões. Uma coisa não pode acontecer, irmão. Você não pode virar um ganancioso. Você não pode virar um malandro. Que é um malandro que passa a perna no patrão, que é um patrão malandro que passa a perna no empregado. Então ele diz, você perderam o primeiro amor porque vocês não estão mais unidos, vocês perderam o primeiro amor porque vocês não fazem mais a caridade, vocês não praticam mais o amor, vocês perderam o primeiro amor porque vocês esqueceram da oração, perderam o primeiro amor porque não estão mais cheios do Espírito Santo, estão cheios de carne, estão cheios de pecado, estão cheios de Satanás. Vocês perderam o primeiro amor porque não vivem bem em família. E perderam o primeiro amor porque não são mais bons empregados e bons patrões, e são egoístas. Essa é a interpretação teológica do perder o primeiro amor. Daquilo que João está entendendo do que ele ouviu de Jesus. E agora, a interpretação usual da expressão primeiro amor, que geralmente a gente ouve. Características de quem tem o primeiro amor. Agora vê se você se encaixa aqui. Vamos ver como é que você está. Características de quem tem o primeiro amor. Essa pessoa tem motivação, é proativa, tem loucura pela presença de Deus, oração constante, leitura da Bíblia, tudo está sempre bom, ama a todos os irmãos, desejo constante em se alimentar da palavra, não perde um culto, quer fazer todos os cursos da igreja, deseja falar de Jesus a todos, levanta de madrugada para orar, jejua, não contesta o que está certo e gostaria de corrigir o que está errado em si mesmo, não nos outros, em si mesmo. Alegre, simpático, dócil, controla seus pensamentos, seus pecados, resiste ao diabo. Suas palavras
confortam, porque quem está cheio do primeiro amor, o que fala sai doce da boca. Procura a programação cristã, é paciente, tem domínio das suas emoções, fala a verdade, ama a Deus acima de todas as coisas. Essa pessoa que está no primeiro amor. E Jesus diz, volte a esse ponto, eu quero vocês assim. E agora a característica de quem perdeu o primeiro amor. Atenção, que você não esteja nessas características. Não, ninguém aqui está, né? Nós estamos falando só para a gente saber. Quem perdeu o primeiro amor, irritabilidade, nada está certo, tudo está errado, tudo está ruim. Critica os irmãos. Fazer curso na igreja, para quê? Não lê mais a Bíblia. Tampouco livros cristãos. Não seleciona mais o que assiste na TV, qualquer coisa está bom, não interessa o que está acontecendo. Seleciona para quem fala de Jesus, não fala para todos, se fala, né? Não ouve conselhos, não ora mais como antes, perda de fervor espiritual, esquece de perdoar, é impaciente, sempre de mau humor, uma mentirinha de vez em quando, não faz mal, né? Deus entende. Pensa em bobagem, seus programas se tornaram mundanos, com nada cristão. Não pergunta mais o que Deus pensa ou o que deve fazer conforme a vontade de Deus. Só procura a bênção, mas não se preocupa em mudar. Não ajuda, se tornou um avarento, um egoísta. Não concorda com o dízimo, nunca pode nada. Desmotivado. A igreja e as atividades com o povo de Deus não são relevantes, não tem mais tanta importância. Não se importa com os cultos. Pouco vem aos cultos, não tem temor a Deus. Se isso acontecer com você, você perdeu o primeiro amor, e você perdeu Cristo. E quem perde Cristo, perde a si mesmo. Mas Jesus, ele vai falar, logo depois que ele diz que ele não concorda, que ele não gosta disso, que ele tem contra a sua igreja isso, ele dá uma receita. Ele diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus deseja consertar a sua igreja nessa noite. Aleluia. Jesus deseja consertar você, restaurar você. Restaurar se você perdeu o primeiro amor. Restaurar. Ele diz, lembre-se, faça uma busca na sua memória e lembre-se de onde caiu. Lembre-se aonde foi o ponto inicial que fez você perder o primeiro amor. Lembre-se aonde que você errou. Arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão. Volte a amar a palavra de Deus, a igreja de Deus e as pessoas de Deus. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, volte à unidade, volte à comunhão, volte ao valor da palavra, volte ao amor de Deus. Arrependa-se de onde você errou. E ele diz, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro de você. Para a igreja de Éfeso, isso queria dizer, eu vou tirar a igreja de vocês. E sobrou isso. Para nós, e para qualquer pessoa, primeira coisa, o pior que pode acontecer para nós, é Jesus nos tirar a igreja. Se você não entendeu isso, você precisa entender isso. Porque se Jesus nos tirar a igreja, nós perdemos tudo. E não é o prédio, mas é a sua presença. E ele diz, eu tirarei o candelabro. Para nós pode ser que nós cometemos algum erro, nós falhamos. Ele diz, arrependa-se, ou eu vou tirar de você o que você tem. Eu vou tirar o ministério. Eu vou tirar desse lugar. Arrependa-se.
arrependa-se e volte atrás. Ou você vai se ver comigo, ele quer dizer. Mas ele fala, conserte-se. Conserte-se. Volte às primeiras práticas. Volte ao primeiro amor. Volte a amar de novo como você amava. Desperte o fervor em você. Desperte o fervor no seu coração. Não deixa Satanás te enganar, não deixa ele te iludir. Desperte em você o fervor. Vem de novo, vamos de novo, busque de novo. Ame de novo, tenha comunhão de novo. Cuide da sua família, cuide da igreja. Não deixe apagar o primeiro amor. Seja cheio do Espírito Santo. Mas ele diz que existe uma recompensa. Uma recompensa para quem ouve as palavras de Deus, para quem ouve o que o Espírito diz às igrejas. E hoje o Espírito Santo está falando para mim e para você, está falando para mim e para você, que devemos voltar ao primeiro amor, devemos fazer aquilo que Jesus se agrada, aquilo que agrada o seu coração. E quem fizer isso, quem ouvir as palavras de Jesus, quem ouvir o Espírito Santo falando, tem uma recompensa. Ele diz que quem faz isso terá vida. Terá vida. Ele diz que o vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Teremos vida. Vida de novo. Porque se você desistiu, se você desanimou, se você perdeu o primeiro amor, você perdeu a vida. Então recupere ela, busque ela, ache ela, volte atrás e procure aonde que foi que desanimou, aonde que perdeu, aonde que errou, e se conserte. Jesus nos chama para restauração nessa noite. Jesus nos chama para um conserto nessa noite. Eu não sei do seu coração, eu não conheço o seu coração. Eu vejo você aqui, eu sei de você, mas eu não conheço você. Eu posso estar falando aqui para todo mundo que está cheia do primeiro amor. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deve ter pessoas aqui que não estão cheias do primeiro amor, que perderam o primeiro amor, porque Jesus manda eu pregar essa mensagem para a igreja. O Espírito Santo está falando com a igreja. Amém? Amém. Então, para concluir, Jesus quer a unidade da igreja. Jesus quer a unidade. Jesus quer a unidade. Não existe uma separação de Ufebrac, não existe uma separação de Jubrac, não existe uma separação de homens, não existe uma separação em qualquer outro ministério. Todos os ministérios fazem parte da mesma igreja. Nós todos somos a igreja, a juventude é a igreja, as mulheres é a igreja, os homens é a igreja. Ele quer a unidade. Jesus deseja a unidade, que a gente seja unido, que os lares sejam unidos, que tenham comunhão. Segundo, Jesus quer que você não desista. Eu posso estar falando para pessoas aqui que querem desistir, que estão pensando em desistir, que estão pensando em largar, que estão pensando em parar. Mas eu, como falei, tu vai parar do quê? Tu vai desistir do quê? Da bênção de Deus. Ele quer que você não desista. Essa mensagem é para você que quer desistir. Jesus está dizendo, não desista. Não pare, não desanime. Recubra suas forças. Retome suas forças. E você vai retomar, recuperando o primeiro amor. Jesus deseja que essa igreja seja missional, que você seja missional, que você seja a missão aonde estiver. Que seja ela, que fale de Jesus, que demonstre Jesus, que transpire Jesus aonde você estiver. Como eu falei esses dias para vocês, jogando basquete com a gurizada, e a gente sempre reveza o time, né? Perdeu, sai. E aí, o meu time eu tinha perdido. E aí eu chamei a gurizada, próximo! E um falou, pastor, eu sei que tu é pastor, mas de vez em quando tu podia não ser tão bondoso. Vamos continuar nós. Não, cara, se tem uma regra, nós vamos estar substituindo, nós perdemos, a gente sai. Então a gente tem que transpirar Jesus em todas as atitudes que a gente tem. A pessoa tem que ver Jesus na nossa atitude, não só nas nossas palavras.
Nossas palavras falam muito pouco. Nossos atos falam mais. Nossos gestos falam mais. Jesus quer que você reparta. Quer que você faça caridade. Quer que você divida o que você tem. Quer que você abençoe quem precisa. Quer que você não esqueça da caridade, não esqueça do amor. E Provérbios 19, 17 diz: quem dá aos pobres, empresta para Deus, e esse te retribuirá. Não esqueça de repartir. Não esqueça de abençoar. Não esqueça de estender a mão. Não esqueça de ajudar. Jesus deseja restaurar a sua igreja, deseja restaurar o primeiro amor do seu coração. Que cada um de nós aqui, em certa medida, a gente sempre abandonou o primeiro amor. Seja muito ou seja pouco. Seja em todos os itens ou seja em um dos itens. Então essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim. Jesus quer que restauremos o primeiro amor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?